Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nós estamos trazendo esse tema, que é um tema que naturalmente já deve ter sido muito comentado, por diversos palestrantes e até mesmo vários escritores escreveram já sobre as bem-aventuranças, analisando as bem-aventuranças. E naturalmente nós que fomos educados por uma crença judaico-cristã, a gente acaba colocando em nossa mente, nosso coração, que aquilo que nós sofremos, nós vamos receber uma bem-aventurança, Como se essa proposta do Cristo, quando ele fala isso no Sermão do Monte, é como se fosse uma solução para os nossos problemas. O único detalhe é que ao longo do tempo, a gente sempre imagina um milagre, imagina uma benesse, imagina receber algo sem muito esforço, E as bem-aventuranças, ela tem um pouco disso, aqueles que choram, aqueles que são perseguidos pela justiça e tudo mais. Então, quando a gente depara com essa percepção, que é o natural nosso, no nosso psiquismo, ocorre diferente quando eu estudo a doutrina espírita. E é isso que eu vou tentar na noite de hoje mostrar para vocês, que a bem-aventurança tem alguma coisa que solicita de nós, para que ela possa acontecer. Não é simplesmente uma condição tácita de eu receber uma benesse, sem fazer esforço nenhum. Então nós temos aí, inicialmente, a Joana de Ângeles, ela vai nos falar que Jesus exaltou a ternura e na incomparável canção das bem-aventuranças, ofereceu o mais expressivo legado de beleza, de vida, que se conhece. Então ela começa a falar nisso, ela fala isso nesse livro, que é Vidas Vazias, que ela vai dizer então que Jesus demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque sendo a manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. Então veja, se nós somos filhos de Deus, e a proposta do nosso Criador, de Deus, nosso Pai, essa visão do amor universal, é a lei que rege, é a força que rege as questões universais. O próprio Einstein mesmo, ao estudar sobre a lei da gravidade, as leis nucleares e tudo mais, ele vai falar que existe uma quarta força que comanda todo o universo, que é a força do amor. Ele escreve isso para sua filha, e ele até diz que seria ridicularizado pelos amigos dele cientistas, porque ele vai dizer então que existe uma quarta força, essa força do amor. E a Joana, então, ela vem nos trazer que a nossa busca, o nosso crescimento, tudo que nós realizamos na Terra, está focado, está em busca de atender essa máxima maior, que é o amor que faz que a gente esteja aqui, que a vida na Terra exista, que cada situação do planeta que está ocorrendo, e aí muitas das vezes, pela nossa análise do que está acontecendo hoje, a gente fala assim, acho que Jesus foi embora, deixou a gente aqui na Terra sozinho, e a gente não sabe o que fazer. Porque é tanta coisa que acontece, ainda mais agora nas redes sociais, cada um falando de um jeito, se Jesus vai voltar, se não vai voltar, tudo isso. Mas quando eu estou no Espiritismo, e o Espiritismo é uma doutrina que permite que a gente tenha uma postura, permite que a gente analise, permite que eu discorde. O Espiritismo, ninguém na doutrina espírita é obrigado a aceitar o que um palestrante fala. Até porque aquilo que o palestrante falou, Divaldo, Raul Teixeira, tantos outros, elas devem ser verificadas pelo conteúdo que está nas obras da codificação. Porque aqui as obras da codificação está pronta, está revisada. Não tem nada para ser refeito ou atualizado. Pelo contrário. Agora, quando a gente usa a tribuna espírita, a gente só dá esse colorido para chamar a atenção das pessoas para poder voltar-se para a obra. Então esse é o nosso objetivo hoje. Quando eu fiquei analisando esse tema sobre as bem-aventuranças, eu verifiquei que existem dois textos no Novo Testamento, um de Lucas e outro de Mateus, falando sobre as bem-aventuranças. Mateus, na realidade, ele usa 8 bem-aventuranças, ele fala de 8 situações das bem-aventuranças. Lucas coloca alguma coisa um pouco mais, algumas diferenças, mas aí eu parei e pensei assim, bom, se o nosso codificador praticamente pegou muito material do próprio Novo Testamento para construir o Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu fui procurar as 8 bem-aventuranças no Evangelho e não achei. Eu falei, eu acho que o Kardec deve ter errado, deve ter pulado alguma coisa,
Olha a minha pretensão, né, de querer avaliar o codificador. Mas aí eu fui entender. Então veja, quando ele vai falar das bem-aventuranças, por exemplo, os que choram, bem-aventurados os que choram, né, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. E bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, o que vai acontecer? Porque eles, né, é deles o reino dos céus. Então vejo que quando o codificador pega essas 3 bem-aventuranças e analisa, ele vai fazer algo muito interessante. E é aí que eu fui entender o mecanismo didático, né, que ele utilizou. Ele vai então trabalhar essa bem-aventurança no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de bem-aventurados os aflitos. Então vejam, ele pega 3 bem-aventuranças, resume, e aí ele vai dar a noção dessas bem-aventuranças no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí entra um outro detalhe. Aqui nós vamos ter, talvez a gente falou que ia ter o data show, e eles aproveitaram e botaram um monte de estrelinha ali, para a gente poder ver melhor, né? Então, quem não estiver enxergando, mas mais ou menos está aqui, ó. Gente, essa primeira parte aqui, ó, que eu coloquei separada, tá? Com fundo preto, e aqui a parte amarela. Aqui, ó, é a fala do Allan Kardec, do codificador. Então, ele pega o conteúdo da Bíblia, sobre a bem-aventurança, faz uma análise, e ele escreve um texto, ele escreve uma visão daquele entendimento. E depois ele pega o conteúdo dos espíritos. Aqui são várias mensagens de espíritos falando de cada situação. Então aí nós começamos a perceber que o codificador, além dele ter a sua visão, o seu entendimento sobre aquela bem-aventurança, ele também tem a visão dos espíritos que ele coloca junto. Então todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que são 28 capítulos, sempre tem assim, a fala do codificador, instrução dos espíritos. O único capítulo que não tem a fala do codificador é o capítulo 6, que fala sobre o Espírito, né, o Consolador Prometido. Por quê? Porque todas as mensagens ali são dos espíritos. Allan Kardec não fez comentário nenhum, o único capítulo. Mas isso é interessante por quê? Por que é interessante? A doutrina é de livre exame, a gente tem que raciocinar um pouquinho para entender. E aí, olha só que interessante, quando a gente está aqui analisando as bem-aventuranças, que choram, né, sede de justiça, perseguição por amor à justiça, nós vamos ter aqui, ó, justiça das aflições. Aí eu começo a estudar sobre isso, né? As causas atuais das aflições. Então tem muitos problemas que nos acontecem, que as causas são atuais. Aí como a gente entrou na doutrina espírita, não, isso é coisa de outra vida, né? Ou se a gente tem alguma coisa com alguém, a gente fala assim, não, isso aí é o meu obsessor da vida passada. Então a gente começa a colocar um monte de coisa que não tem na doutrina espírita, para justificar, porque a gente pega assim um conhecimento um pouquinho meio raso e vai aplicando uma teoria que não existe. Aí ele fala ali das causas atuais. As causas atuais são ações nossas mesmo, que eu poderia ter evitado. Por exemplo, eu poderia não ter brigado, poderia não ter discutido, poderia não ter pensado mal, poderia não ter falado mal do pessoal da direita e nem da esquerda, né? Ter orado pelos dois grupos. Porque se nós não entendemos isso, a gente fica sempre tomando posição. E aí o que acontece? A gente fala mal de um que está lá na internet, isso, aquilo, que fez isso, fez aquilo outro, mas quem fica mal dentro de casa sou eu. E ainda brigo com a minha família ainda. Por quê? Porque eu não entendi ainda a proposta do Cristo, que é uma proposta do amor, que todos nós vamos ter que nos ajustar. Aí ele fala ali das causas, né? Anteriores e das causas atuais das aflições. As anteriores, ele vai dizer que são aquelas causas que a gente não consegue modificar. É aquelas que, de uma certa forma, nós nascemos. Por exemplo, nascer com uma deficiência física, a perda dos entes queridos, né? Com a gente muito novo, né? Aquele arrimo da família. Então ele vai colocar que existem fatores que ocorrem. Aí eu começo a procurar entender. E ele tem um item aqui sobre o esquecimento do passado, que é muito interessante. Tem muita gente hoje em dia, né, que ao ouvir falar sobre vida passada, reencarnação, gostaria de saber o que foi na vida passada. Eu queria fazer uma regressão para saber se eu fui. Aí tem gente que não tem dinheiro e ela diz assim, eu devo ter gastado tudo, que eu tinha o meu reinado, gastei tudo, por isso que agora eu vim na reencarnação sem nada. Gente, não tinha tanto reinado para tanta gente assim não. Porque a gente fica imaginando isso. Agora, quando eu estudo a doutrina espírita, olha só o que Kardec nos orienta. Ele diz o seguinte, 2 fatores
dá para saber o que a gente foi na vida passada? A primeira delas, o primeiro fator, é a voz da consciência. A voz da consciência é justamente antes da gente reencarnar, da gente voltar ao corpo físico, tem algumas almas que gostam de nós. Por exemplo, o nosso anjo de guarda, que é um espírito superior a nós. Ele investe para que a gente possa reencarnar. E também os espíritos amigos, os espíritos familiares, que falam assim, olha, você agora vai reencarnar, vai morar lá perto, né, do centro espírita, lá na Palhoça e tal, vai poder frequentar, vai estudar, vai levar o filho para a evangelização. Ou seja, todas essas orientações, de uma certa forma, nós recebemos antes de reencarnar. Mergulhamos no corpo, o que acontece? A gente esquece. Aí fica como se fosse uma voz da consciência. Com quem a gente vai encontrar, qual é a atitude que nós temos que buscar, a modificação. Então essa voz da consciência é como se fosse assim, era muito brigão na vida passada. Reencarnou para ver se para de brigar, mas aí na hora que tu vai brigar, vem a voz, não briga, você não se comprometeu lá antes de reencarnar que não ia brigar? Aí não dá, não aguento, eu tenho que falar. E aí vai se complicando. Agora tem uma outra situação, que ele diz assim, qual é outro fator que faz saber o que foi na vida passada? Isso, gente, Allan Kardec fala disso, não precisa nem pagar terapia para saber disso. Ele fala assim, as tendências instintivas. Então, pela nossa tendência instintiva, aquilo que está lá no nosso íntimo, né, que a gente não fala para ninguém, aquelas tendências instintivas foram algo que nós já caímos e precisamos ajustar. Por isso que ela está em nós, porque faz parte da gente. Então, por isso que aí, ao estudar sobre o esquecimento do passado, eu vou entender por que nós esquecemos o passado. Para poder agir diferente numa nova postura, um novo comportamento. Aqui ele vai dizer ainda sobre suicídio, loucura, o bem e o mal sofrer. Ele vai trazer aqui a respeito da desgraça real, provas voluntárias, né? Vários temas aqui que seria interessante parar a analisar sobre a felicidade, né? Não é deste mundo, perda de pessoas amadas. Então, tudo isso nós podemos analisar nesse capítulo para entender. Aí nós vamos entender que para ter a bem-aventurança que eu tanto desejo, eu preciso entender por que eu estou passando aquilo ali. Então, vejo que a doutrina espírita não é uma doutrina de mágica, não é uma doutrina que vai livrar todo mundo do problema. Tomou um passe, agora tu está livre, né? Não vai ser assim, não. Tomou o passe, abriu o centro, né, psíquico para perceber, aí a prova vai estar ali fora, quando sair. Vai estar na família, vai estar no ambiente de trabalho, vai estar na própria existência em si. Aí eu vou, poxa, peraí, lá falou que tem que perdoar. Como é que eu vou fazer esse negócio, né? Será que dá para perdoar? Não dá para perdoar? Então esse é o mecanismo que o Espiritismo propõe. Uma análise, eu me reforço no conteúdo e passo a agir diante das situações. Aqui ele vai falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então mostrando que aquele que é pobre de espírito, dele é o reino dos céus. Aí o pessoal fica assim, não, eu sou pobre, né? Não tenho dinheiro nenhum, então o reino do céu já está garantido. Quem falou foi Jesus. Está ali, ó, ele disse, né? Então vejo que aí até o entendimento dessa proposta é necessário que a gente veja, porque ele diz lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aonde que ele desenvolve esse conteúdo? Ele vai desenvolver justamente aqui no capítulo 7. Vejam que aqui, em 2 capítulos, ele trabalhou 4 bem-aventuranças, tá? E aí, olha que interessante. O que se deve entender por pobre de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistério ocultos aos doutos, aos prudentes. Opa, então ele está falando que aquele que acha que não é pobre de espírito, né? Ele tá numa posição como se fosse orgulhoso. O pobre de espírito é aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que age de acordo. Aí olha a mensagem que ele seleciona dos espíritos para fundamentar esse capítulo. Orgulho e humildade. E aí está lá, missão do homem inteligente na Terra. Nessa mensagem do homem inteligente, ditada pelos espíritos, ele vai te falar uma coisa muito interessante. Ele fala que o homem inteligente é como se fosse um lavrador, que ao cuidar da lavoura dele, ele então está lá com a enxada e chegou o dono da lavoura, ele vai lá querer matar o dono da lavoura. Porque ele está com a ferramenta na mão e ele quer se vingar, sei lá, um motivo qualquer. Então ele faz essa comparação com o homem inteligente. O que acontece? Nós desenvolvemos a inteligência, nos formamos, temos conhecimento disso, daquilo, apoiamos. Primeira coisa que a gente faz é negar Deus.
É o que está acontecendo hoje. Há uma negação de Deus. A gente olha o pessoal que estuda, principalmente sobre os astros, né? Algumas entrevistas de alguns indivíduos que têm um conhecimento muito vasto, e eles dizem, eu não acredito em Deus. E aí começa a falar um monte de coisa. E cria uma certa teoria. Até porque as crenças, de uma forma geral, pegou a ideia de Deus e colocou como se fosse condição para que pudesse encontrar a paz, ou a felicidade, ou até a salvação, seguir aqueles preceitos daquela crença. Quando eu chego na doutrina espírita, eu fico vendo, ó, como é que é? Não é bem assim. Então, mostrando que a nossa inteligência, quando desenvolve, é para a gente entender as leis divinas. Lá na questão 621, e Allan Kardec vai perguntar aos espíritos sobre a lei de Deus. E os espíritos vão dizer, a lei de Deus, né, é eterna e imutável como o próprio Deus. O homem, o ser humano, só é infeliz quando dela se afasta. Então a nossa infelicidade, a nossa dor, é quando eu me afasto das leis divinas. Então muitas das vezes eu uso a inteligência contra essa visão das leis divinas. É como se eu quisesse substituir esse conhecimento na nossa realidade. Então veja, o que vai fazer que eu seja bem-aventurado, como pobre de espírito, não é o orgulho, não é a vaidade. É justamente o contrário. No capítulo 12, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral, os Espíritos vão dizer o seguinte, origem de todo mal, orgulho e egoísmo. Pode notar que todo o mal que existe, as guerras, toda a situação que existe no planeta, inclusive as nossas desinteligências uns com os outros, a base está ali no orgulho e no egoísmo. Pode notar que essa situação ela está presente ali. Santo Agostinho, na questão 917, 18, ele vai falar a respeito do autodescobrimento. E é interessante que tem muita gente, às vezes, que pergunta assim, Sidney, eu tento fazer aquilo que o Santo Agostinho fala, mas eu chego em casa e não consigo fazer esse conhecimento que o Santo Agostinho fala antes de dormir, né? Faça uma revista dos teus atos durante o dia, né? E aí eu pergunto, como é que tu faz? Não, eu chego em casa, tomo um banho, como, deito e pego o livro, mas o obsessor faz eu dormir. E aí eu não consigo nem fazer Pai Nosso direito. Aí eu falei, não, tudo bem, quer fazer autodescobrimento? Se conhecer? Leia o Evangelho e fica andando no quarto. Aí não tem jeito do obsessor fazer você dormir. Porque a gente tem que tomar uma postura. Mas ele diz lá, como é que nós vamos fazer esse autodescobrimento? Fazendo essa postura, né? O Sócrates, né? Que deu orientação. Né? Conheças a ti mesmo. Agora, olha só que interessante. Se eu pego a história de Santo Agostinho, que no livro Confissões, que ele mesmo escreveu, a gente vai perceber que Santo Agostinho era um filho ingrato. A mãe dele, Mônica, que depois foi canonizada pela igreja, Santa Mônica, ele era terrível. Ele e o pai dele era demais. Só um outro irmão que ele tinha era um cara mais tranquilo com a mãe. Mas a mãe dele tinha tanto amor, ela orava por ele. Durante 30 anos ela orou por ele. Até filho Santo Agostinho teve, né? E quando ele teve contato com os ensinamentos, veja, ele começa a mudar. Os ensinamentos do Cristo, ele começa a mudar. E se torna depois bispo de Hipona. Quando Alarico, rei dos visigodos, né, que eram os mercenários que o Império Romano contratava, que era na época do ano 300 e pouco, da nossa era, ele foi invadir Roma. Quem impediu esse avanço foi Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho é o pai da igreja, que toda essa visão teológica da igreja, Santo Agostinho colaborou muito com isso. Agora, olha só que interessante. Ele desencarna, o tempo passa, e aí vem o Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu uma mensagem. Olha o título da mensagem que ele escreveu: Ingratidão dos filhos. Ele que foi um filho ingrato. Aí lá no livro, na mensagem que é bem longa, vale a pena ler, ele vai dizer assim, mãe ou pai, ou a família, né? Quando pegar o pequenino, sentir no colo uma repulsa, seja dele, contigo, ou você com ele, lembre sempre, um de nós erramos muito. Então ele mesmo está dizendo ali qual é o mecanismo. O que ele está querendo dizer para nós? Como ele antes era assim, ele está dizendo, não vai por esse caminho, que não vai dar certo. Então ele está dando uma orientação, mostrando que é a humildade, que é o amor ao próximo, que vai mudar o quadro que nós vivemos. Então quando eu aprendo isso, eu vou entendendo. Por isso que nós, ao desenvolver inteligência, não é para negar Deus, pelo contrário, é para que a gente auxilie. E se hoje nós temos muita teorias aí que está desconexa de uma série de coisas,
aguardemos, porque aos poucos as coisas vão acontecer. Aí depois tem aqui, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então o pessoal, eu sou puro de coração, eu vou ver Deus, que coisa boa, né? Já fico imaginando, né? Aí, aonde é que Allan Kardec trabalha esse conteúdo? Ele vai trabalhar justamente no capítulo 8. Olha só que interessante. Ele vai aqui, simplicidade e pureza do coração, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então veja que aqui ele está justamente falando das questões que nós podemos analisar e entender. Por exemplo, quando ele fala aqui do pecado do pensamento, aquela situação da mulher adúltera, né? Veja, aquele momento ali que Jesus passa essa mensagem, o que ele está dizendo? Quando ele diz assim, lembra o que foi dito aos antigos, não cometerei adultérios, aí ele diz assim, eu vos digo, porém, que aquele que pensar já cometeu adultério. Então ele começa a mostrar a gravidade da área do nosso pensamento. Porque muitas vezes a gente não faz, mas o pensamento está lá. A gente não gosta de alguém, tomara que ele caia ali quando sair fora. Aí fica pensando nessas coisas. Só que tem um detalhe. Quando a gente vai lá no céu e inferno, deve estar por aqui, com certeza, né? O céu e inferno, eu até peguei um capítulo do céu e inferno, que é o Código Penal da Vida Futura, e eu até escrevi uma obra publicada na Amazon sobre o Código Penal da Vida Futura. E é interessante que são 34 pontos que Allan Kardec alenca sobre o Código Penal, que é diferente do Código Penal humano. O Código Penal humano a gente entra com recurso, né, não é punido, é aquela coisa toda. É essa coisa que a gente já conhece na Terra. Não estou criticando a lei nem nada de ninguém. Mas no Código Penal da Vida Futura não tem desculpa. Aí lá o Allan Kardec registra um dos itens, ele registra dizendo o seguinte, se você pensar mal de alguém, nem que seja um pouquinho, 30 segundos, já tem que reparar isso. Porque quando eu penso mal, eu estou gerando uma energia negativa em mim. Então veja que não é o pensar muito. Por isso que quando a gente pega na internet e vê aquelas postagens, né, de direita e esquerda, então fica doido para escrever, não escreve, ora para tudo. Porque depois vai reencarnar tudo junto de novo, então vai trocar a posição. Né? É os gerondinos e os que vieram lá, né, lá da França, lá da Revolução Francesa, que continuam se engalfiando. Mas aí veja, ele está dizendo ali, gente, é um pequeno detalhe. Então onde é que está o nosso problema? É que a gente deixa a nossa mente crescer em questão de erro. Então, muitas das vezes, essa pureza de coração é essa atitude. Quando a mulher adúltera se apresenta, que queriam apedrejá-la, o que Jesus fala? Então, vai para o lugar dela. Ele fez com aquele povo que queria apedrejá-la, que era uma tradição. Aquela que era pega em adultério era apedrejada até a morte. Aí na hora que ele chega ali, é como se ele estivesse a se vingar. Ela fez, não fez? Para pensar. E você fez alguma coisa? Eu fiz o pior. Então tá, aí largava a pedra. Aí você fez alguma coisa? Eu fiz, meu Deus do céu, nem vou falar o que eu fiz. Então cada um que queria punir, julgar, ele começou a perceber o quê? E é isso que a doutrina espírita está nos falando. Antes de julgar, antes de pegar alguém, querer crucificar, querer que mata, querer que isso, aquelas coisas todas que a gente adora fazer, né? Para e pensa. Se eu estivesse no lugar dele, será que eu faria diferente? Se eu precisasse da misericórdia de alguém, como é que seria? Então veja que a doutrina nos leva a raciocinar para compreender e depois agir. Não é uma mágica, não. Você assistiu a palestra agora, está todo mundo salvo porque o Jesus Sidney falou. Não é nada disso, não. Pelo contrário. Eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a boca, né? Que está mais perto do meu ouvido é a minha. E um detalhe, eu falo, eu estou ouvindo primeiro, estou pensando, e um detalhe que vocês não sabem, ainda vou ter que ir embora comigo mesmo. E aí chego em casa e fico pensando, porque ontem eu fiz essa palestra, né, pelo Secal, ali pelo online, né? E eu fico pensando, meu Deus do céu, por quê? Porque está gravado em mim. Então quem é que tem que se comprometer primeiro? Sou eu que estou falando. Então aí a gente dá a dica, ó, vai dar uma lidinha ali. Olha só, a mão cortada, né? Cortar a mão. Aí todo mundo fala assim, como é que vai ser esse negócio? Tem que cortar a mão. Gente, não corta não. Tem um país aí que corta a mão, a direita, a esquerda e tal. Quem rouba e tal. Mas o roubar ou cortar a mão, o que é? É justamente o processo da reencarnação.
Então veja, se eu utilizei mal aquele instrumento, a vista, por exemplo, eu venho sem ela. Se por acaso foi a fala, eu venho sem ela. Se eu venho com uma dificuldade motora, uma má formação congênita, ou uma dificuldade física, eu venho sem ela. Mas por que eu venho? Para poder valorizar. Agora, quando eu estudo a doutrina espírita, o que eu descubro? Eu descubro que a gente não é Down, não é perneta, não é cego, não tem Alzheimer, não tem nada disso. Quem tem essa deformidade é o corpo físico. Então aí eu fico vendo quem é o espírito que está ligado a esse corpo. É que tem um ajuste, é uma questão divina. Então por isso que é ao entender sobre isso. Aqui ele vai trazer essas duas mensagens, né? Que deixai vir as minhas criancinhas e bem-aventurados os aflitos. Ele me deu até meia-noite, mas eu acho que terminou antes. Então veja bem, só para a gente poder pegar aqui, ó, essa parte aqui dos pequeninos, né? Aqui, ó, deixai vir minhas criancinhas. Gente, se nós pegarmos o ser humano, e a ciência apresenta essa teoria, essa visão, nós temos 8 etapas de desenvolvimento humano. 4 etapas é da infância. Então, desde que o nosso pequenino está no ventre, está desenvolvendo, e depois que ele nasce. Então, quando nasce, diz o André Luiz, que o processo reencarnatório da criança se completa aos 7 anos de idade. Então, por isso que a nossa turminha lá de 1 ano, 2 aninhos, 3 aninhos, né? Ele está vendo espírito. Porque como ainda o espírito está se acoplando à estrutura orgânica, ele ainda percebe o mundo espiritual. E vira para a mamãe, o vovô está sentado aqui na sala. E a mamãe já fica de cabelo em pé, né? Com medo. Ela olha, não vê nada, ela pega a foto do avô, que já desencarnou muitos anos atrás, que a criança nem conheceu. É esse aqui? É, mãe, ó, tá ali, ó. E aí ela já fica mais preocupada ainda. É que ela vai em psicólogo. Tudo bem, cada um faz o que achar melhor. Agora, olha só que interessante. Até os 11 anos de idade, essa possibilidade da criança. Aí Jesus fala ali, ó, deixai vir as minhas criancinhas, não pensar. Sabe por quê? Porque a matéria agora segura aquela questão de comportamento moral daquele espírito recalcitrante do passado, e ele tem essa beleza. Por isso que a gente adora pegar os pequenos, ficar mordendo a bochecha, né? Assim, porque é tão querido. Mas aí tem mãe que vira para mim e fala assim, Sidney, me responde uma coisa, dá para trocar o espírito do filho no meio do caminho? Eu falei, não, porque ele era tão querido quando pequeno. Ele beijava todo mundo, abraçava todo mundo. Agora entrou na adolescência, não quer tomar banho, não corta o cabelo, não quer estudar, fica trancado no quarto o tempo todo. Não, será que trocaram o espírito do meu filho? Eu falei, não. Aí você vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 385, Allan Kardec pergunta, o que acontece com o espírito quando chega na fase da adolescência, que ele muda o caráter? Olha só o que os espíritos respondem. É que o espírito volta a ser tal como ele era. Então vejam, se ele era belicoso, se ele era reclamão, se ele era uma pessoa, né, que tinha dificuldades morais, ao reencarnar, a matéria no período da infância, ela segura o comportamento. Por isso que é fácil educar. Essa fase é a melhor fase para educar essa turma que está reencarnando. Por quê? Porque a gente vai preparar. Agora, quando chega na adolescência, o que acontece? Ele bota para fora aquilo que ele é. Só que há uma diferença. No período infantil, ele vê o mundo espiritual. No período da adolescência, ele sente a influência dos espíritos. Principalmente os espíritos que estão acompanhando aquele espírito há muito tempo. Aí o que acontece para a turma mais nova? Quer entorpecer a mente, quer usar droga, quer usar muito, porque ele não consegue dar conta dessas influências mentais. Por isso que a Casa Espírita abriu espaço para auxiliar os jovens, né? Analisar esses conteúdos, vale a pena, para que ele possa entender. Ele pode ver que é uma geração que está tendo vários comportamentos, mas devido a quê? A essa mudança. Os outros períodos é o período da madureza, que vai ali até os 40 anos de idade, de 20, né? Que a adolescência vai até os 20 anos, dos 20 aos 40, aí nós temos aí o período da madureza, que dá uma crise existencial ali aos 35, por aí. Por que eu não casei? Né? Por que eu não me formei ainda? Aí fica aquela crise. Essa crise, na realidade, gente, aos 30 e pouco, até os 40, não é para ver só se casou, se não. Sabe por que é? É a consolidação nossa com o ser divino. Que a gente ainda não fica imaginando como é que vai ser essa minha ligação com Deus. Aí você vai definir as tuas características. Veja, a infância não te permitiu, você está no processo educativo. Na adolescência veio aquele volume de atitudes do passado, e quando você entra na madureza, você começa então a organizar o teu pensamento para uma ação do bem. Só que aí depois vem
uma outra fase, que é a fase intermediária, que é ali dos 40, 45 até lá os 60 e pouco. 65, né? A turma aí já tá. Aí tá lá para essa fase. Aí essa fase tardia, aí começa a ver espírito, começa a sentir presença e tal. E depois tem a fase intermediária e a fase tardia, que é dos 65 até aonde der. Né? O Divaldo, por exemplo, foi com 98. Mas aí tem pessoas, às vezes, que estão nessa fase aí dos 70, 80, 88, vira para mim e fala assim, Sidney, agora eu estou vendo espírito. Agora estou sentindo a presença do espírito. Eu agora vou desenvolver mediunidade. E olha, eu acho que eu vou psicografar mais do que Chico Xavier. Aí eu só digo assim, começou meio tarde, né? Olha, gente, olha só a lógica. Quando a gente reencarna, a matéria, ela, vamos dizer assim, ela produz uma facilidade para o espírito, ele vê o mundo espiritual. Então, como é tênue as ligações, ele vê o mundo espiritual. Agora, lá na fase final, quando a gente já está chegando lá, né, quase 100, porque agora pode ir até os 115, tá, gente? 100, tranquilo, tá? Aí, lá com os 100 e pouco, você começa a ver o mundo espiritual. O que acontece? Não é que a gente vai ser médium, não. É que a gente já está com o endereço de voltar para o plano espiritual. Então, já está se acostumando a ver espírito, ouvir barulho dentro de casa. Nem tem lá gato, não tem nada, tá? Não se assusta, entra na pressa, né? Por quê? Porque a gente vai entender o mecanismo divino, como é que funciona, quando o espírito está no corpo. Veja, quando eu estudo a pureza do coração, eu vou verificar o seguinte: a fase da infância é onde nós temos a pureza de comportamento. Nas outras fases, eu tenho que lutar para o meu crescimento. Depois ele fala ali, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, já viu que não é pela violência. Para herdar a terra, tem que ser manso, tá? E aí ele diz mais uma, os pacíficos, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então vejam, essas duas bem-aventuranças ele vai trabalhar aqui, ó, justamente no capítulo 9. E aí olha só que interessante, Allan Kardec então traz uma única mensagem, injúrias e violência, estão mostrando que para ser manso e pacífico, né, que vou herdar a terra, né, e ser chamado filho de Deus. Aí ele vai dar a instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Aí eu vou ficar só na cólera. Aí na cólera, olha só que interessante. Allan Kardec, então, as mensagens, gente, está no Evangelho. Quem não tem, pega emprestado. Ou então, vou dar uma dica, não fala para ninguém não. Tem PDF hoje na internet. Então tu baixa, entra ali no próprio app do PDF, bota assim, lê em voz alta. E fica ouvindo o dia inteiro o Evangelho. Quem tem dificuldade para ler, fica ouvindo. Esses dias agora mesmo eu reli, ouvindo naturalmente, o livro do Libertação, né, como eu tenho algumas atividades para fazer, Libertação do André Luiz. Muito interessante. Falando do Gregório, que foi lá, né, o Gregório IX, que foi o pai da igreja, que se tornou um espírito com muita dificuldade no mundo espiritual. Então, veja, é preciso que a gente comece a botar esses instrumentos de informação para que eu possa entender. Então, a cólera tem uma mensagem muito interessante de Hahnemann. Hahnemann é o pai da homeopatia, e ele diz assim, não é o corpo que dá cólera. Então, quando eu estudo a doutrina espírita, na questão 257, Allan Kardec vai dizer o seguinte, a sede das sensações, da percepção e do sentimento está no espírito, não está no corpo. Então tem dia que a gente acorda aí com os dois pés esquerdos, né? Fala assim, hoje eu não estou bem. Não, te respondi mal porque eu estou com dor de cabeça. Ou eu estou muito bravo e hoje não fala comigo. E tem algo que acontece com a senhora aí de mudança hormonal que eu evito de falar sobre isso. Mas aí o que acontece nessa mudança comportamental? É que o corpo gera isso. Aí o que o Hahnemann diz? Não é o corpo que dá cólera. Quem tem raiva, quem tem desequilíbrio é o espírito. Então, aquele espírito que está ligado àquele corpo é que tem essa deficiência. Aí bota a culpa no corpo, tadinho do corpo. O corpo não fez nada, né? Ou então bota a culpa no obsessor. Não, foi o obsessor que me intuiu, ainda mais que eu aprendi na doutrina espírita. Se eu estivesse na igreja, eu falava que era o demônio, né? O perseguidor. Mas na doutrina espírita eu já mudei o termo. É obsessor. Gente, tem obsessor que chega na reunião mediúnica e fala assim, eu vou parar de obsidiar.
E aí a gente pergunta, mas por que, meu irmão? O que houve? Não que a gente queira que ele continue obsidiando. Mas ele diz assim, é tanta tarja preta que essa turma toma, que quando eu vou influenciar, eles já estão tudo desequilibrados. Já pensa mal. Não, nem preciso fazer nada por eles, eles mesmos estão detonando a vida. Gente, para pensar, vê se não é assim. Às vezes a gente acorda de manhã, tem lá a família, tem tudo, daqui a pouco a gente briga com o gato, chuta o cachorro e não sei o quê. Transforma o nosso dia num desequilíbrio. E aí bota a culpa em quem? Nos espíritos. Porque a gente aprendeu a fazer isso, gente, das outras crenças. Ou era a culpa de Adão e Eva, ou era a culpa do demônio, ou Jesus foi embora, ou Deus abandonou. É isso. Aí a doutrina espírita, o que ela faz? Ela resgata, tira, a responsabilidade é tua. Porque tu é um filho de Deus. É você que vai se transformar. Então aí ele vai falar sobre a Cora, ele vai dizer a respeito dessa passagem. Então veja, aqui vai falar no último capítulo, que é o capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então ele vai falar sobre a misericórdia, vai desenvolver esse conteúdo no capítulo 10, onde ele vai falar, perdoais, que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, né? O argueiro, atire a primeira pedra, perdão das ofensas, indulgência. Veja que aqui é um conteúdo de atitude. Se eu pego a questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, como é que era entendido o termo caridade por Jesus? Aí os Espíritos respondem, Jesus entendia a caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Né? Então vejam, ele está dizendo ali qual é o caminho para a gente poder evitar a dificuldade. Então, quando eu uso de misericórdia, é em benefício do próximo, em benefício do outro. Então, quando eu faço essa ação, ela modifica. Certa feita, só para, já chegando para o final, eu estava fazendo um seminário numa determinada casa espírita, e de repente, falando sobre o perdão, sobre o amor, todas essas questões todas, e aí num dado momento, uma senhora, e podia interagir, uma senhora que estava sentada falou, Sidney, é muito bonito isso que você está falando, mas é difícil, tem uns aí na terra que não dá para amar. E aí eu senti que ela tinha mágoa com alguém, não quis dizer quem era, mas ela falou, não, é muito terrível, não dá não, tem uma turminha aí que Jesus falou, mas eu acho que Jesus errou. E aí eu tentei explicar, mostrar para ela e tal, falando, né, da questão 886, e aí ela falou, mas é muito difícil. Eu falei, então por isso que Allan Kardec escreveu 3 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. É? Qual? Aí eu falei, o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui no capítulo 10, ele vai falar justamente daquela passagem de Jesus com Pedro. Quando Pedro pergunta assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Tem uma senhora que foi ao Chico e disse assim, Chico, eu quero dizer uma coisa para ti, meu amigo. Não sabe aquela conta do nosso Senhor Jesus Cristo? Aí o Chico, mas que conta? É aquela de 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Chico, eu quero te dizer algo. O meu marido já estourou a cota dele há muito tempo, Chico. Eu já não aguento mais. Aí o Chico falou, não, meu irmão, mas olha, o Emmanuel está lembrando. E no Evangelho segundo o Espiritismo também está escrito que, está lá no capítulo 10, pelo menos no meu Evangelho está escrito. Perdoar 70 vezes 7 vezes é cada ofensa. É a mesma ofensa perdoada 70 vezes 7 vezes. Aí ela falou, não tem jeito não, né? Eu falei, não. Mas mesmo assim eu acho que isso aí está errado. Devia mudar. Eu falei, tá bom. Por isso que ele escreveu um outro capítulo, que é o capítulo 11, amai-vos uns aos outros. Aí falei sobre o amor de Lázaro, contei a história, eu não vou contar aqui porque senão passa de meia-noite. Aí eu contei e ela não dá não. Eu falei, por isso que ele escreveu um outro capítulo do Evangelho que aí ajuda. Ela então qual é o capítulo? Capítulo 12. Qual é o capítulo 12? Amai os vossos inimigos. Ela, não tem jeito não? Eu falei, não tem jeito não. Aí você vai lá no capítulo 12 para ler, olha só gente, a doutrina espírita, ela ajuda a gente, tá? Se você for lá no capítulo 12 e ler lá sobre o inimigo, o que diz lá no Evangelho? Diz assim, amar os inimigos. Por exemplo, alguém me traiu, alguém demonstrou a minha amizade, alguém me feriu. Eu não vou ter a mesma confiança que eu tenho uma pessoa que é amiga. Lógico, é natural isso. Mas ele diz assim, amar os inimigos é não desejar mais o mal. Amar os inimigos é ajudar quando ele precisa. Amar os inimigos é fazer de tudo para o bem dele. Se ele teve uma benesse, que a gente possa vibrar em seu favor. Então veja, ele não está dizendo
que eu tenho que dizer para o meu inimigo que ele está errado. Não é o contrário. Eu tenho que entender que eu que tenho que olhar com amor. Se ele continua odiando, se ele continuar aprontando, o problema é dele. Mas eu ajo diferente. Então, quando eu começo a entender esse mecanismo, eu começo a verificar que a doutrina espírita, além de ela ter um processo totalmente educativo, ela nos mostra qual é o caminho. Aonde é que tem que mudar? Sou eu que tenho que mudar. Não é o outro. Eu não vou obrigar o outro a mudar, pelo contrário. Então eu contei isso para ela disse, tá bom. Aí eu passei essa visão. Por quê? Porque a doutrina espírita me mostra o caminho, porque aí eu vou ter um resultado. Eu vou fazer uma conta matemática, só para vocês terem uma ideia. Imagine alguém me falar algo áspero, me chamou de bonito, né? Falou alguma coisa que eu não gostei. Aí me gera o quê? Uma dificuldade. Quando me gera uma dificuldade, o que eu penso? Vamos supor que aquela pessoa me falou um impropério, uma agressão verbal, e me gerou um desequilíbrio de 30. Estou desequilibrado de 30, só para a gente fazer uma matemática rápida. Aí, na hora que ele me agrediu, falou, eu falei, ele vai ver só, vai ver como é que eu vou fazer com ele. Veja, gente, eu estou desequilibrado de 30 porque o outro me jogou um impropério na minha existência, na minha vibração. Aí, para que eu possa, de uma certa forma, revidar isso aqui, porque a ideia da vingança, o que acontece? Eu produzo 30, porque eu tenho que equilibrar a força, né? Tem uns que é mais prolixo ainda, já produz mais 40. Só que agora você não está mais desequilibrado 30. É 30 é do outro, 40 é para a tua parte. Tem uns que já vai logo no 100, produz lá mais 70 logo, né? E aí já quer matar, tirar a vida do outro, que não sei o quê. Vou tirar ele do corpo, ele não é espírito, vai desencarnar. Aquela coisa toda que a gente já imagina, que acha que vai resolver o problema. Veja, olha só. Eu estou desequilibrado 30 por causa do outro. Os 70, a culpa é minha, não é do outro. Porque quem gerou o mal? Sou eu. Então qual é o mal que me faz mal? Não é o mal que o outro me faz, é o mal que eu faço. Então qual é a doutrina espírita está dizendo para nós? Gente, nós somos espíritos, filhos da luz. Somos filhos de Deus. O universo inteiro nos pertence. Jesus é o nosso irmão maior. Nós somos herdeiros divinos. Então, quando a gente mergulha na carne, a gente esquece. A gente está aprendendo agora. Ajusta ali, ajusta aqui. Mas aonde que Deus coloca? Coloca naquele grupinho pequeno da família. Coloca numa estrutura. Coloca numa crença que faz a gente pensar. Então, quando eu entendo isso, eu vou começar a perceber o seguinte. O Espiritismo salva? Não salva. Não é porque eu estou aqui no banco do Espiritismo, né, que eu vou ser salvo. O que vai salvar é o meu comportamento diante da vida. O que é salvar? É eu entender o mecanismo divino. Porque nós somos espíritos que estamos em processo de evolução. Somos filhos de Deus, temos que somar mais luz à luz que nós trazemos. Então, a Joana, ela vai nos falar que Jesus exaltou a ternura e na incomparável canção das bem-aventuranças ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que nós temos aí, que aprender de conhecer. Então vejo que a gente entendendo um pouco, esse livro aqui, se alguém adquiri-lo, é uma obra muito interessante. São 30 mensagens da Joana, eu até aconselho ler uma por dia e meditar, né? Eu fui lendo uma por dia, levei 30 dias lendo o livro, que daria para ler numa final de semana. Mas por quê? Porque o estudo que a Joana faz nessa obra, ela está falando justamente da vida vazia. Essas atitudes nossas que a gente vai se menosprezando, achando que a Terra está perdida. A doutrina espírita é essencialmente otimista. E aí eu preciso fazer que essa transformação aconteça. E é um processo educativo na nossa caminhada terrena. Então, amigos, as bem-aventuranças, ela tem esse caminho, tá? Então não é algo que vai nos acontecer por eu estar passando aquela situação. É algo que vai me acontecer desde o momento que eu compreendo e ajo diferente. Então exige de nós um comportamento. Por isso que a doutrina espírita não tem aquela questão, não, levantou a mão, está salvo, não estou fazendo crítica à crença de ninguém. Mas que aquela atitude exterior, não. Por exemplo, nós vamos sair daqui e vamos para casa. Podemos encontrar lá um companheiro ou uma companheira que está com dificuldade. Se por acaso é a esposa, que está aqui e o marido ficou em casa meio bravo, chega lá, já dá um passe nele, dá um abraço, bota a mão na cabeça, já dá um passe, né?
E se é o homem que está aqui e a esposa ficou meio chateada em casa, chega lá, ela está meio brava porque tu ficou, né, algumas horas fora de casa, chega lá, vamos jantar fora. E ela já se ilumina. Aí você vai ali, come um sanduíche, come um cachorro quente, muda. Ou seja, quem é que tem que mudar a situação de agressividade, de desequilíbrio da terra? Somos cada um de nós. Então, porque aquele ali é da esquerda, mas é meu parente, é meu sangue. Se ele é esquerda, tudo bem. Não, aquele da direita eu odeio também. Gente, não vai adiantar esse ódio. Agora, se nós nos unirmos, orarmos um pelos outros, é o que a doutrina espírita propõe, nós vamos o quê? Ajudar a transformação do planeta. Então vejo que nós somos espíritos que estão em processo de evolução. Atender essas necessidades depende de cada um de nós. Então espero poder ter contribuído um pouquinho, né, com esse conhecimento. Naturalmente a minha fala pode ter algum detalhe que alguém pode não ter concordado, não aceitar, é natural que isso aconteça. Mas o mais importante é o seguinte, eu estou indicando aonde está o conteúdo que a gente pode analisar isso aí. Para verificar se tem lógica o que eu disse. Porque a doutrina espírita é de estudo, de análise. Verifica se tem. Eu vou pegar lá, esse Sidney falou um monte de coisa aí, será que é verdade mesmo? Pega ali, vai ler. Porque o que importa é o conteúdo espírita sendo entendido. Mesmo que eu leve mais algum dia, 1 ano, 2 anos, 10 encarnações para entender, não tem problema nenhum. Façamos a nossa parte. E por último, eu só encerro dizendo de um palestrante espírita, que ele ia fazendo palestra nos centros espíritas, em vários lugares. E numa centro espírita que ele chegou uma vez, chegou lá para fazer palestra, e ele fez a palestra falando muita coisa, falou toda a vida, e aí tinha um senhor sentado numa fileira, e aí ele falava alguma coisa, o homem fazia assim. Ele falava outras coisas, o homem fazia assim. Ele não perguntou nada, nem quis saber o que era, fez a palestra, terminou, e ele ficou assim, meu Deus, aquele homem está discordando de mim, mas ficou quieto. Aí o palestrante fez a palestra, terminou, foi embora. Passando um tempo depois, ele é convidado de novo, vai lá na casa, aqui pelo menos uma vez por ano, a gente vem, né? Não tem problema. Aí, ele de novo começou a fazer a palestra, o que ele olhou? O homem lá. Ele falou algo, o homem fez assim. Ele falava outras coisas, o homem fez assim. E aí, cada vez que ele ia lá, mas quando terminava a palestra, ele não parava para perguntar. E o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, uns 10 anos depois passou. E aí teve um dia que ele foi fazer a palestra, e ele falou umas coisas, e o homem fez mais assim do que assim. E ele ficou preocupado. E ele falou assim, meu Deus, o que esse homem está discordando de mim? Na próxima eu vou estudar mais. E aí eu quero ver ele discordar de mim. Aí ele se preparou, e ia lá, o homem fazia assim. Fazia. Aí um belo dia ele chegou, depois de muito tempo, chegou lá, olhou, não viu o homem. Ele falou, legal, hoje vai ter uma palestra, eu, palestrante. A palestra hoje vai ser tranquila, não vai ter problema nenhum. Tudo bem. E aí ele fez a palestra, terminou e tal, mas palestrante é curioso. No final, ele virou assim, estava tão curioso, ele falou assim, virou para o dirigente e falou assim, ali sentava um senhor assim, deu mais ou menos a descrição, ele não veio não? Aí o dirigente falou, não, é seu fulano de tal, ele desencarnou. O palestrante até ficou feliz, né, porque ele desencarnou, né, falou, tá tranquilo. O tempo passou, não sei se vocês sabem, o palestrante espírita também desencarna. Demora, mas também desencarna. E um belo dia o palestrante espírita desencarnou. Chegou lá no mundo espiritual, e na hora que ele chegou lá meio atrapalhado, né, porque esse que fala muito chega mais atrapalhado do que outra coisa lá do outro lado, chegou meio atrapalhado, e de repente ele veio um espírito ao lado dele, vem cá meu irmão, venha, sai dessa região de sofrimento, vem para cá. Ele não, ele sofrendo, ele sabia muita coisa teoricamente, mas não agiu. E aí daqui a pouco ele olhou, quem era? Era um homem. E ele virou para mim, você lá na terra, e o homem, não, vem. Aí levou para um lugar mais tranquilo, e ele, não, mas o senhor, e aí o homem olhou para ele e falou assim, veja, o que o senhor discordava de mim, aí o homem olhou para ele, tu é aquele palestrante, né? Meu amigo, gostei muito das suas palestras, aprendi muito contigo. Não, mas o senhor discordava de mim lá na terra, eu falava, teve uma palestra que o senhor fez mais assim do que assim, e ele falou, meu amigo, desculpa, tu entendeu errado. É que quando você falava alguma coisa, eu falava assim, isso eu já faço. Aí quando você falava outras coisas, isso eu não faço. E tinha tanta coisa que o senhor falou numa palestra que eu não fazia. Aí eu ia para casa, ficava meditando, meu Deus, aquele palestrante falou tanta coisa, eu vou fazer. Aí começava a fazer. Então veja, a atitude do homem foi modificar. Aí o palestrante disse, meu amigo, nem tudo que eu falei, eu fiz.
Então veja, o fato de a gente estar aqui na frente não significa que nós somos melhor do que ninguém. Pelo contrário, como eu disse para vocês, eu vou ter que ir embora comigo mesmo para casa e ficar a noite toda me relembrando o que eu contei aqui na palestra. Porque o processo de crescimento é individual. Vivemos coletivamente, mas a transformação é individual. Que Deus nos abençoe. Muita paz.